15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Que bom começarmos mais esse dia, 1º de novembro, domingo, dia do Senhor, dia dedicado a todos os santos, rezando e agradecendo a Deus mais um dia que Ele nos concede, ouvindo e meditando o seu santo Evangelho. No Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta as bem-aventuranças, um itinerário, um caminho de santidade, virtudes que devemos buscar e viver. Sobre o santo do dia de hoje nós recordamos todos aqueles que doaram a sua vida e viveram as virtudes de Jesus e participam hoje no céu do banquete dos justos. Por isso não temos um santo específico, mas rezamos por todos os santos anônimos que não são reconhecidos nos altares, às vezes não são reconhecidas as suas virtudes, mas que viveram de fato um exemplo de santidade. Hoje também é o Dia Mundial do Vegano. Iniciemos ouvindo o Santo Evangelho. Evangelho do Dia. Evangelho de hoje, domingo, dia 1º de novembro, dia de todos os santos, é Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e, abrindo a boca, Ele os ensinava dizendo: Felizes os pobres do espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Fiquem contentes e alegres, pois grande é a recompensa de vocês nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 1º de novembro, solenidade de todos os santos. O dia de todos os santos é uma oportunidade para refletirmos sobre a santidade. Nós somos, pelo batismo, convidados a ser santos. Diz Jesus: sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. Nascemos puros, pois viemos de Deus e nos corrompemos com o passar do tempo. A santidade humana é derivada, consiste na participação na santidade de Deus. Jesus fez-se um de nós para que nós nos tornássemos mais santos. Dessa maneira, hoje, a liturgia nos impulsiona a revermos o nosso processo de santidade e conhecer um pouco mais o que significa essa solenidade, bem como a sua importância na Igreja. A santidade é uma meta, um ideal, não de perfeição, mas de participação, a ser atingida por todos os que receberam batismo e se propuseram a seguir Cristo. É uma celebração muito antiga, como são antigos muitos dos procedimentos litúrgicos da Igreja. Essa celebração remonta ao início do cristianismo, pois se tem notícia da celebração de todos os santos a partir do ano 610 da era cristã. Dizem que ela surgiu da consagração do Panteão Romano, um templo construído pelo general Agripa em homenagem às divindades do paganismo. A partir desta data, aquele templo passou a ser um espaço cristão, local de veneração dos santos, e para lá foram levadas as relíquias dos mártires das catacumbas romanas. Porém, nesse período, ainda não se tinha uma data específica para celebrar os mártires e os santos. Ela foi fixada no ano de 835 pelo Papa Gregório IV. Desde então, a Igreja celebra todos os santos no dia 1º de novembro em Roma. Ela passou a ser celebrada a partir do século IX, diz o missal romano. O Evangelho de hoje oferece pistas para caminharmos rumo à santidade. Jesus sobe ao monte, lugar de encontro com Deus,
para proclamar as bem-aventuranças. Ele vê a multidão de necessitados, de desamparados, de gente carente de todos os tipos de bens, inclusive de santidade. É preciso um mundo melhor, e esse mundo só será melhor se as pessoas que nele habitam forem melhores. Assim temos as bem-aventuranças, recomendações que ensinam a sermos santos. Podemos trocar a palavra bem-aventurados pela palavra são santos, e elas poderiam ser lidas da seguinte maneira: são santos os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim sucessivamente. Vemos assim que está no caminho da santidade aquele que cultiva um coração que não se enche de orgulho, mas que se mantém humilde. Estão no caminho da santidade aqueles que se afligem diante do sofrimento alheio e não descansam enquanto não fazem algo para diminuí-lo. Estão no caminho da santidade os mansos, aqueles que na mansidão procuram promover o reino, simbolizando na posse da terra. Estão no caminho da santidade os que se empenham para promover a justiça e que por causa dela gastam suas vidas, como por exemplo os mártires e tantas pessoas anônimas que são justas e lutam pela justiça. Estão no caminho da santidade os que possuem corações misericordiosos. Quem usa de misericórdia com seu próximo revela sua parcela de santidade. Assim também estão no caminho de santidade os que têm o coração puro, pois pessoas de coração puro jamais desejam mal para o seu próximo. Não agem com segundas intenções ou maliciosamente. No caminho da santidade estão também os que promovem a paz. A promoção da paz nos torna dignos de sermos chamados de filhos de Deus. Diz essa bem-aventurança: os que por causa da justiça são perseguidos também estão no caminho da santidade. A justiça é o critério fundamental para entrarmos no reino de Deus, de Jesus, em diversos momentos. Quem sofre perseguição por causa da justiça, mas não desiste, está no caminho da santidade. Enfim, estão no caminho da santidade os que por causa de Jesus, de sua palavra e propostas, sofrem injúrias, perseguições, calúnias e todo tipo de mal, pois esses discípulos missionários são dignos de ser chamados de santos e terão sua grande recompensa nos céus, diz a última das bem-aventuranças. Diante de tudo isso, fica a pergunta: é fácil ser santo? A resposta é não, não é fácil. Mas é possível, diz Jesus. O apelo de hoje é este: esforcemo-nos para sermos santos, porque a santidade é meta principal de nossa vida cristã. O caminho está indicado, basta o trilharmos e atingiremos a meta almejada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo do Dia. Hoje nós não comemoramos um santo específico, porque comemoramos a solenidade de todos os santos. A memória litúrgica dedica um dia especial a todos aqueles que uniram-se a Cristo em sua glória. Eles não nos são indicados apenas como modelos, mas invocados também como protetores das nossas ações. Os santos são os filhos de Deus que atingiram a meta da salvação e que vivem na eternidade, aquela condição de bem-aventurança expressa por Jesus no discurso da montanha, narrado no Evangelho de Mateus. Os santos são aqueles que também nos acompanham no nosso percurso de imitação de Jesus, que nos leva a ser pedra angular na construção do reino de Deus. Nós rezamos no nosso credo que acreditamos na comunhão dos santos. Em nossa profissão de fé afirmamos acreditar nesta comunhão. Sabemos que esta expressão significa a vida e a contemplação eterna de Deus, razão e finalidade da mesma comunhão, mas também a comunhão com as coisas sagradas. De fato, se os bens terrenos, enquanto limitados, dividem os homens no espaço e no tempo, as graças e os dons que Deus nos proporciona são infinitos e deles todos podem participar. Por isso mesmo, hoje rezamos de forma especial pelos santos anônimos, tantos homens, mulheres, jovens, que vivem um exemplo bonito de santidade em suas vidas, lutando contra os seus desejos, lutando contra as suas limitações e vivendo virtudes heróicas nos dias de hoje.
às vezes nunca conseguirão chegar à dignidade dos altares, às vezes não serão venerados, nem mesmo serão conhecidas as suas histórias. Porém, eles são tão santos quanto aqueles que nós veneramos nos altares. Todos nós conhecemos alguém que, pelo seu sofrimento, a sua dificuldade, a sua resiliência e resignação, vive, mesmo diante de dores e sofrimentos, com uma fé tremenda em Deus. E, acima de tudo, passando uma espiritualidade às outras pessoas e nos dando força. Esses são os santos anônimos de todos os dias. A cada um desses santos e santas, que, se não estão, chegarão a estar junto com Deus, rogai por nós. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia e fiquemos em paz.